Então vamos lá. Na aula passada, nós discutimos na eletroquímica que os processos de oxirredução acoplados, eles podem gerar corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela acontece porque num sistema de reação de oxirredução, nós temos dois polos. Um polo onde ocorre a oxidação, que é denominado de ânodo. E na oxidação, eu tenho liberação de elétrons. E um polo onde ocorre a redução, chamado de cátodo, onde há o recebimento de elétrons. Nos processos de geração, então, de corrente elétrica, o elétron flui do polo onde ocorre a oxidação, do ânodo, para o polo onde ocorre a redução, no cátodo. Então, quando a gente monta uma célula química aparecendo as substâncias oxidantes e as substâncias redutoras, aquela substância que sofre oxidação, e, portanto, uma substância redutora, ela estará localizada no ânodo, no polo negativo, aonde será gerado o elétron, e será transferido para o polo positivo, para o cátodo, onde se encontra a substância oxidativa. Então, aqui, ó, numa célula formada por zinco e cobre, o cobre tem um potencial de redução maior do que o potencial do zinco. Isso significa, então, que se o zinco e o cobre se encontrar, o cobre irá sofrer redução. E, consequentemente, o zinco sofrerá oxidação. Então, o zinco passa de zinco sólido para zinco 2+, liberando 2 elétrons. Esses elétrons viajam, então, até chegar no cobre 2+. Esse cobre 2+, recebe esses 2 elétrons e se transforma no cobre sólido, promovendo, então, a redução do cobre 2+. Se esse sistema for montado interligando a placa de zinco com a placa de cobre, com um fio metálico ligado, por exemplo, a uma lâmpada, se essas placas estiverem mergulhadas em uma solução do seu respectivo cátion, ligadas por uma ponte salina, o fluxo de elétrons que acontece aqui no fio metálico é suficiente para promover o acendimento dessa lâmpada. É gerada a corrente elétrica suficiente para acender essa lâmpada. Bom, então eu discuti no finalzinho da aula que existe potencial de semi-reação de redução para substâncias. E esses potenciais padrão de redução, eles estão identificados numa tabela. E aí, toda vez que eu observar a conjugação das substâncias numa reação, para eu saber se essa reação ela é uma reação de oxirredução, eu preciso observar a posição dessas substâncias nessas tabelas. Então, por exemplo, entre o cobre e o zinco ocorre uma reação de oxirredução, porque o cobre ele é redutor positivo e o zinco é redutor negativo. Então, o cobre tem alto potencial de redução e o zinco baixo potencial de redução. Porém, o zinco tem alto potencial de oxidação e o cobre baixo potencial de oxidação. Então, se eles têm propriedades complementares, um oxida e o outro reduz, eu posso, então, promover a transferência de elétrons do zinco para o cobre e calcular, inclusive, a energia associada a esse processo.
Sendo assim, a posição dos elementos químicos ou das substâncias químicas nessas tabelas de potencial padrão, eles indicam quem terá maior potencial de liberar elétrons ou de receber elétrons. Então, por exemplo, entre zinco, ferro e cobre, o cobre é o que tem maior potencial de redução. Se ele tem maior potencial de sofrer redução, ele tem a característica mais oxidante em relação ao ferro e ao zinco. Ele é o melhor agente oxidante. Já ao contrário aqui, em relação ao zinco, o zinco tem maior potencial oxidativo, sofrer oxidação. Então, o zinco é o melhor agente redutor em relação a esses elementos. Essas características, elas podem ser, então, associadas para gerar energia elétrica. Então, a semi-reação que nós mostramos agora há pouco, do zinco sólido liberando 2 elétrons para formar o zinco 2+, e esses 2 elétrons sendo recebidos pelo cobre 2+, para formar o cobre sólido, essas duas reações elas podem ser representadas de forma a gerar uma reação final. E com essa reação final, poder calcular qual é a quantidade de energia disponível no sistema. Então, nós temos aqui, potencial de redução do zinco, potencial de redução do cobre. Zinco menos 0,76, cobre mais 0,34. Como do cobre é maior, o cobre vai sofrer redução, mais 0,34. Se o cobre reduz, o zinco oxida. Para eu descobrir qual é o potencial padrão de oxidação do zinco, basta eu inverter essa reação aqui. Nesse sentido, ela é redução com menos 0,76 volts. Nesse sentido aqui, ela é oxidação. Então, Zn sólido, dando Zn2+, mais elétron, 0,76. Desculpa, então, um cachorrado aqui do vizinho aqui que tá osso. Bom, então vamos voltar aqui. O cobre, então, ele vai reduzir e o zinco vai sofrer oxidação. E esses elétrons, então, do zinco vão ser transferidos para o cobre. Se eu somar essas duas equações, o que está no reagente, se repetir no produto da outra reação, pode ser cortado. Então, o elétron que está aqui no reagente pode cortar com o elétron que está no produto da segunda reação. Sendo assim, ao somar essas duas reações, a gente tem a reação final, Zn sólido, mais Cu2+, com Zn transferindo elétrons para o Zu2+, formando Zn2+, e Cu sólido. Agora, como ambos estão positivos, vai dar, então, uma variação de energia de mais 1,10 volts. Como essa variação de energia ela é maior que zero, significa que eu tenho uma espontaneidade da reação. Se o zinco sólido encontra o cobre 2+, eles promovem uma reação de oxi-redução como essa aqui de baixo, com liberação espontânea de 1,10 volts. Bom, além dessa característica de poder promover... Professor, eu não entendi esse negócio de espontâneo e não espontâneo. Então, vamos lá. A espontaneidade de uma reação de oxi-redução, ela ocorre quando há um fluxo de elétrons do polo negativo para o polo positivo, quando há geração de corrente elétrica. Porque se não houver geração de corrente elétrica, se houver necessidade de fornecer corrente elétrica, essa reação ela não é uma reação espontânea. Eu preciso fornecer energia para ela acontecer.
Então, quando eu tenho uma variação de energia, um ΔE maior que zero, faltou o delta aqui, né? Quando eu tenho um ΔE maior que zero, significa que a minha reação ela é espontânea. Agora, quando eu tenho um ΔE menor do que zero, significa que eu preciso de energia e a minha reação não é espontânea. Então, o que isso nos diz? Isso nos diz que se uma espécie química, por exemplo, o cobre, 2+, e tem um potencial alto de redução, encontra o zinco sólido, que tem um potencial alto de oxidação, o zinco irá oxidar ao mesmo tempo que o cobre 2+, sofrerá redução. Então, eu tenho uma reação acoplada. Um oxida, que é o zinco sólido, e o outro reduz, que é o cobre 2+ aquoso. Nesse momento que tem essa reação acoplada, como a soma das energias aqui ela foi positiva, significa que essa reação ela é tão espontânea que ela gera energia. E essa energia pode ser utilizada em qualquer outro processo. Então, tem micro-organismos, por exemplo, que utilizam compostos inorgânicos e associam esses compostos inorgânicos com outros compostos inorgânicos para gerar energia. Eles fazem uma quimiossíntese, né? Diferentemente da gente, que utiliza compostos orgânicos, compostos reduzidos, para sofrer oxidação para gerar energia. Então, lá na bioquímica, quando vocês discutem via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, vocês estão discutindo o transporte de elétrons a partir da molécula de carboidrato, da glicose, para a molécula de oxigênio, que vai formar a molécula de água lá na cadeia transportadora de elétrons. Então, esse fluxo de elétrons, ele é uma energia elétrica que ocorre dentro da célula. E que o corpo transforma essa energia elétrica em energia química. Então, os processos de oxirredução, quando geram um ΔE positivo, são processos espontâneos que geram energia elétrica. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Bom, então o que eu tenho que observar sempre é se a forma que a reação está representada, se ela é uma reação de redução, a substância química recebendo elétrons, ou se ela é uma reação de oxidação, a substância química liberando elétrons. Para eu comparar os potenciais, as duas reações têm que estar na mesma forma. Esse potencial é de redução, esse também é potencial de redução. Eu não posso comparar um potencial de redução com um potencial de oxidação. Então, tem que tomar muito cuidado, observar isso. Como os dois potenciais que são de redução, e o do cobre é maior, ele é que sofre redução. E o zinco sofre oxidação. Então, por isso que eu inverti a direção dessa reação. Ao invés dessa direção, eu estou usando nessa direção. Tá aqui. Zn sólido mais N2+, mais 2N. Sim ou não, pessoal? Então, os micro-organismos, eles usam compostos inorgânicos para produzir energia. E a gente pode utilizar os micro-organismos para decompor moléculas ou para decompor íons em processos chamados de biorremediação. Então, quem gosta da área ambiental, depois tiver curiosidade, procura sobre biorremediação. Lá tem uma aplicação desses conceitos de oxirredução que nós estamos estudando aqui para o tratamento de água contaminada, de solo contaminado. Extremamente interessante.
Então, tratam-se de processos onde uma substância sofre oxidação e a outra sofre redução. Bom, eu deixei alguns exercícios aqui para a gente discutir em sala de aula. Então, vamos a ele, para a gente dar uma fixada nesse assunto. As seguintes semicélulas são usadas para montar uma pilha. Com base nas informações, responda. Então, eu tenho aqui uma semicélula de zinco, com o potencial do zinco aqui embaixo. Tem uma célula de prata, com o potencial da prata aqui embaixo. O potencial que está sendo representado aqui é um potencial de redução ou de oxidação, pessoal? Me ajudem aí, por favor. Oxidação ou redução? Potencial de redução. Muito bem. Eu tenho o zinco ganhando elétrons e tenho a prata ganhando elétrons. Quem tem o maior potencial de redução? A prata, não é? Então, se a prata tem maior potencial de redução, ela vai sofrer redução. Se ela sofre redução, ela é um agente oxidativo. Se ela é um agente oxidativo, ela recebe elétrons. Se ela recebe elétrons, ela está em qual eletrodo? Positivo ou negativo? Cátodo ou ânodo? Cátodo. O cátodo recebe o elétron. Se a prata, então, está no cátodo, o zinco está no ânodo. E o zinco sofrerá oxidação. Então, qual dos eletrodos é o ânodo? O ânodo é o eletrodo de zinco. Qual que é o cátodo? O cátodo é o eletrodo de prata. Qual dos eletrodos é polo negativo? O polo negativo é o ânodo. É o que fornece elétrons, é o que sofre oxidação. Qual que é o polo positivo? O polo positivo é a prata. É o que recebe os elétrons. Que espécie química é oxidada? Quem sofre oxidação, quem é oxidado, é o zinco sólido. Vai ser oxidado a Zn2+. Quem é a espécie química que será reduzida? Quem será reduzido vai ser o Ag+, que vai receber elétrons e vai se transformar em Ag0. Então, a espécie química oxidada é o Zn sólido e a espécie química reduzida é o Ag+ aquoso. Qual que é a equação da semi-reação anódica? Basta inverter essa reação aqui, ó. Zn sólido, setinha para cá, liberando 2 elétrons, mais Zn aquoso. Então, ocorre nesse sentido. Se ocorre nesse sentido, esse valor aqui passa a ser mais 0,76. Então, a equação anódica é Zn sólido, setinha, 2 elétrons, mais Zn2+, delta E, mais 0,76 volts. Já a reação catódica é essa aqui da prata. Mantém esse valor aqui. A equação global é a soma da reação anódica com a reação catódica. E aí tem um detalhe aqui, pessoal. Qual que é o detalhe? Olhando para essas duas reações, o que eu tenho de diferente aqui? O número de elétrons. Então, o zinco doa 2 elétrons, a prata recebe um só.
Então, para cada zinco, eu preciso de 2 pratas. Tá? Então, para cada zinco, eu preciso de 2 pratas. Qual que é o sentido de movimentação dos elétrons do fio, no fio? Bom, se eu ligar um fio metálico aqui, os elétrons vão fluir do ânodo do cátodo, do zinco 2+, para a prata, desculpa, do zinco sólido para a prata. Já os íons da ponte salina, eles vão migrar no sentido contrário, no sentido de abastecer a solução de Zn2+. Então, os elétrons fluem num sentido e os íons fluem no outro sentido. E qual que é o valor do ΔE para essa pilha? Basta eu somar os potenciais de reação. Então, vai ficar mais 0,76 mais 0,80. 6, 15, 1,56 volts. Então, ΔE para essa pilha formada por esses dois eletrodos será de mais 1,56 volts. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Bom, esse slide aqui nos mostra um exemplo prático. Um exemplo prático do que acontece na superfície metálica, que é um exemplo de oxirredução provocada pelo oxigênio sobre o ferro na presença de água. Então, quando eu tenho uma superfície metálica, esse oxigênio atmosférico está em constante contato com essa superfície metálica. Quando, além do oxigênio, eu tenho também uma gota de água, o que acontece? Esse oxigênio atmosférico, ele pode receber 2 elétrons que será doado pelo ferro sólido. Então, o ferro está na sua condição sólida, formando a lâmina de ferro. Na presença do oxigênio, devido à diferença de potencial eletrônico, de oxirredução, o ferro doa seus elétrons para o oxigênio. E o ferro se transforma em ferro 2+. Na forma iônica, o ferro não faz mais parte da constituição da lâmina metálica. Então, ocorre a redução aqui, ó, da superfície, a oxidação da superfície. Esse ferro, então, ele está no ânodo, sofrendo oxidação, sofrendo ferro 2+. Esses 2 elétrons que são transferidos para o oxigênio fazem com que o oxigênio, cada oxigênio, fique com a carga 2-. E aí ele se liga no hidrogênio da água aqui, ó, que está livre. A água é H2O, pode liberar H+, e OH-. Esse oxigênio se liga ao H+, formando mais OH-. Esse OH- se liga ao ferro 2+, se depositando aqui, ó, na forma de ferrugem. Então, olha que interessante. No processo de oxirredução, o ferro sólido ele se transforma num íon, depois ele se transforma numa base. Então, há a corrosão da lâmina de ferro e a formação de um pó alaranjado, que é aquele pó do ferrugem. E esse pó é extremamente
básico. É um pó que misturado com água vai potencializar ainda mais a corrosão desse sistema, porque é um pó básico, com um pH extremamente elevado. Então, esses processos são processos de oxirredução que acontecem na presença do oxigênio e do ferro metálico. Aí, o que acontece? A gente pode vir aqui e pintar a superfície desse ferro com uma tinta, por exemplo, chamada de Zarcão. Essa tinta ela é composta por elementos químicos que promovem a proteção anódica do ferro. O que é a proteção anódica do ferro? Na tinta que cobre essa lâmina aqui, agora o oxigênio irá reduzir as moléculas da tinta e não mais os átomos de ferro sólido. Então, quando molhar e tiver oxigênio presente, o oxigênio vai reduzir as moléculas da proteção anódica. Então, por isso que é tão importante promover a pintura de superfícies metálicas, para proteger o ferro do processo de oxidação. E aí eu tenho diferentes tipos de proteção anódica, como, por exemplo, a formação das camadas de alumínio, né? Da galvanização das estruturas metálicas. Quando eu faço essa Professor, galvanização, eu crio, então, essa superfície anódica. Pois não. e a maresia, que dizem que enferruja com mais facilidade? Então, a maresia, ela potencializa esse processo porque os sais que estão junto com a água, nos aerossóis, então, quando eu tenho, por exemplo, regiões próximas do mar, como a nossa aqui, o aerossol que sai do mar vem com partículas de água, mas também com partículas de sais, porque o mar tem alta concentração de sal. Esses sais aqui, eles têm uma propriedade que favorece esse processo de oxidação, porque o oxigênio ele vai aumentar a sua capacidade oxidativa em cima do ferro, potencializando essa oxidação. Então, os sais da maresia potencializam esse processo de oxidação, porque ele favorece com que o ferro forneça elétrons para o oxigênio. Então, isso acontece quando eu tenho mais sais. Tá? É devido à presença dos sais. Bom, então o que acontece é que as superfícies metálicas, de uma forma geral, elas sofrem oxidação. Não importa se é ferro, se é alumínio, se é prata, se é bronze, se é cobre ou se é ouro. Só que esses metais, eles têm diferentes potenciais de oxidação. Então, o ouro, por exemplo, tem baixo potencial de oxidação. Então, não é qualquer coisa que vai promover a sua decomposição. Já o ferro não, tem um alto potencial de oxidação. Se ele encontra o oxigênio e tem um alto potencial de redução, ocorre, então, o processo de corrosão do depósito da ferrugem aqui em cima. Tá? Bom, esse potencial padrão de oxirredução, ele pode ser observado também para as outras moléculas. Então, não só para os metais, mas moléculas orgânicas também podem apresentar potenciais padrão de oxidação. Então, se a gente observar essas moléculas aqui, e depois que vocês estiverem estudando ciclos metabólicos, via glicolítica, beta-oxidação, desaminação de aminoácidos, observem a presença dessas moléculas lá. Elas estão presentes lá em algum momento. Citocromo na cadeia transportadora de elétrons, fumarato succinato no ciclo de Krebs, os NADs
na via glicolítica e na cadeia transportadora de elétrons no ciclo de Krebs. O ácido lipolítico na beta-oxidação. Cruz credo. Jesus. Isso aí. Isso é bioquímica, né? Então, a bioquímica para a produção de energia, o metabolismo energético, ele é todo pautado nessas reações de oxirredução que nós estamos discutindo aqui. Quer ver um exemplo? Olha lá. Para promover a desintoxicação causada pela ingestão de bebidas alcoólicas, as células hepáticas promovem a conversão do etanol em acetaldeído, que pode ser utilizado como metabólito energético. Esta conversão ocorre de acordo com a reação global abaixo. Com base nas semi-reações de potencial padrão de redução do fumarato e do acetaldeído, calcule o ΔE da reação global.